Aí mais uma vez aqui no Papo Reto, hoje com o gerente do futsal, o Edinho, para responder algumas perguntas dos torcedores aí. Comenta um pouco sobre o projeto futsal no Corinthians, Edinho. Primeiro, obrigado pelo convite, Andrés. O futsal dentro do Corinthians é um esporte extremamente tradicional e conectado ao futebol, a grande paixão do corintiano. É um projeto gigante, somos aqui 14 categorias diferentes, 10 no masculino, 4 no feminino, e acho que nesses últimos anos ele cresceu demais. Eu acho que eu destaco aí 5 pontos onde são importantes a gente avaliar o crescimento dele. O primeiro é a questão da forma como o Corinthians trabalha com essa modalidade. Isso eu estou falando em estrutura, profissionais, dinâmicas, a importância que o clube dá para essa modalidade. A segunda, a questão das conquistas. O futsal nos últimos anos ganhou todas as principais competições que participou, a Liga Nacional, a Liga Paulista, a Copa do Brasil esse ano, o Sub-20 ganhou a Tríplice Coroa, a Sub-18 ganhou o Mundial em cima do próprio Barcelona. Isso tudo faz com que o projeto seja altamente interessante. O terceiro ponto é a questão da excelência na formação de atletas, porque a gente sabe a importância que o futsal tem para formar atletas que depois migram para o futebol de campo. O quarto é exatamente essa relação do futsal com o futebol de campo, isso vem crescendo nos últimos anos de uma forma muito intensa. A gente tem aí diversos exemplos de atletas que migram do futsal e vão para o futebol de campo e trazem frutos para o clube, tanto no aspecto desportivo dentro do campo, a base da equipe de futebol de campo profissional do ano passado, 2017, tinham vários atletas que surgiram do futsal, e também atletas que são depois negociados, como Guilherme Arana, Malcom, todos esses surgiram aí do futsal. William, Jô, Fagner, é um número muito grande de atletas que passam por aí. E o último ponto, acho que é a questão da aceitação que essa modalidade teve pela torcida. A gente vê isso pela média de público do ginásio, em todos os lugares que a gente joga tem torcedor do Corinthians. O número de jogos transmitidos do futsal, isso mostra que realmente tem uma aceitação muito grande. Então isso tudo fez com que o projeto de futsal do Corinthians se tornasse uma grande referência e levando o nome do Corinthians para todos os lugares de uma forma muito histórica. E como é que é feito o trabalho com as categorias menores que tanto frutos dá o Corinthians? Mais ou menos você já falou, mas agora especificamente isso. É legal. Aí, assim, o primeiro ponto que acho que vale destacar é que para nós aí os grandes frutos ou os bons resultados na categoria de base, elas surgem de duas frentes, né? Tanto na formação de atletas como na conquista de títulos. A gente acredita que esses dois conceitos podem e devem trabalhar em conjunto, ou seja, quanto melhor você forma um atleta, mais próximo das conquistas você está, e quando você tem conquistas nas categorias de base, você prepara melhor esses atletas para chegar na equipe profissional. Obviamente, quando a gente fala estrutura, bons profissionais, bons atletas, boas dinâmicas, isso tudo ajuda demais a você alcançar os seus objetivos. Mas talvez o grande diferencial do Corinthians nesse conceito de ter tantos bons frutos no futsal é um conceito que a gente trabalha aqui de integração. Uma integração plena aí, desde o menino quando chega com 8 anos de idade, com aquele atleta que está lá no alto rendimento, lá na categoria adulta, como também a integração do futsal com o futebol de campo. Então, acredito que esse ponto da integração seja o grande diferencial do Corinthians para a gente conseguir esses êxitos na formação de atletas. Agora, explica um pouco melhor como é que é essa integração do futsal com o futebol de campo realmente. Legal. Aqui, acho que para todo mundo já isso está consolidado, que o futsal é o maior celeiro de atletas do futebol de campo. A maioria dos grandes atletas de futebol começaram no futsal, não é diferente dentro do Corinthians. Os atletas aqui começam com 8 anos de idade participando das duas modalidades, isso segue até os 14 anos. A partir daí já há uma separação, eles já vão se identificando por uma modalidade ou outra, mas ainda assim não há uma desconectação das duas modalidades. A gente segue conectado, tanto no aspecto de aproveitamento de atletas, a gente tem alguns exemplos de atletas que mesmo depois dessa idade migram de uma categoria para outra. Um exemplo desses recente, um menino chamado Lucas Piton, que está agora no Sub-20 do campo. Ele, curiosamente, ele não foi aproveitado no campo, depois ele seguiu vinculado ao clube, isso é interessante, que ele segue vinculado ao clube, seguiu no futsal, foi campeão do mundo com o Sub-18 em 2016, e aí em 2017 ele migrou para o campo e hoje é um atleta do Sub-20. E o Corinthians tem a final estadual ainda para disputar este ano, mas já dá para fazer um balanço da temporada? Eu acho que sim, a gente está terminando aí a temporada. Se a gente for pensar dentro de quadra, a categoria principal disputou 3 competições, chegou em 2 finais,
ganhou uma delas, que é a Copa do Brasil, um título inédito para o clube, com um aproveitamento de 100%, algo que mostra que realmente teve merecimento para conquistar esse título. Temos aí a segunda final do ano, que é a Liga Paulista, que a gente joga agora dia 29 e dia 6 aqui no Parque São Jorge, a final vai ser aqui dentro de casa. E a Liga Nacional, infelizmente a gente não conseguiu o título, a gente perdeu e sentimos a derrota porque a gente tinha confiança e convicção que tínhamos um elenco para chegar de novo à conquista desse título. O Sub-20 ganhou a Taça Brasil, a principal competição da categoria, então já tem uma nova geração de atletas chegando, a gente está também na semifinal do estadual. Nas categorias menores, das 12 competições que nós participamos, em 11 delas nós chegamos pelo menos na semifinal, fomos em 9 finais destas 12, dessas 9 finais já ganhamos 4 títulos e temos ainda 3 para disputar agora no dia 1º na federação. Agora, pensando já em 19, como é que está a montagem do grupo ano que vem? A gente segue acreditando numa manutenção do elenco, a gente segue acreditando na filosofia do clube, segue respeitando o momento do clube. Obviamente a gente tem que estar atento ao mercado, isso o clube sempre teve, mas sempre com uma responsabilidade para que a gente não perca essa crença na filosofia de trabalho no clube, no momento do clube e principalmente na cultura que o clube tem com relação à modalidade. Então, hoje aqui o Papo Reto com o Edinho, falando de um esporte que é o futsal, que é uma das coisas mais tradicionais no Corinthians. Valeu!